Bom dia, senhoritas e senhoritas. Estamos iniciando a gravação da aula de hoje. Vamos dar sequência ao Renascimento Cultural e Científico. Produzimos a nossa discussão inicial, sobre assuntos variados. Vamos voltar para o conteúdo aí. O Renascimento, nós vimos então na última aula, que vai ser um movimento de transição. Vamos escrever aqui, Transição da mentalidade medieval para a mentalidade moderna. Ou seja, a forma a qual a gente pensa e enxerga o mundo, ela começa a ser transformada. Isso está claro? Ela começa a ser transformada. A forma a qual a gente enxerga o mundo, entende o mundo, ela começa a transformar. Mediante a todos os acontecimentos que estão em desenvolvimento. Transformação política, com a centralização política do poder, o desenvolvimento da economia, do comércio, e o renascimento urbano, o fortalecimento da burguesia. Tudo isso está levando a uma mudança de comportamentos. Nós vimos aí as crises do século XIV, que vão produzir o comércio que voltava a crescer retrai, e vai voltar a se desenvolver posteriormente. Vimos como era essa arte medieval, que era uma arte coletiva e sem autores, uma arte didática. O objetivo era educar as pessoas, diferente da arte renascentista que nós vamos ver, que tinha outros objetivos. Também tinha um objetivo didático. A arte é um instrumento didático. Por isso que toda ditadura implementada, quais são os primeiros alvos da ditadura? A imprensa e a arte, a cultura. Porque a cultura te leva à crítica. A cultura te leva a observar sobre outras perspectivas. Então você tem que silenciar a arte. Você tem que silenciá-la. Você tem que fazer com que ela produza apenas o que você quer. E aí nós começamos a ver outras características que serão apresentadas por esse mundo renascentista em oposição ao mundo medieval. Nós falamos para vocês sobre cadê aqui? Deixa eu ver. O antropocentrismo, é daqui que a gente estava discutindo na última aula. O antropocentrismo como característica. O antropocentrismo em oposição ao teocentrismo. Então, no mundo medieval, a referência é Deus. Tudo o que acontece é fruto da vontade divina. Esse mundo renascentista, ele vai apresentar como referência o antropocentrismo. O homem é o centro das coisas. Não significa dizer que você está negando Deus. Deus existe. Deus age sobre as pessoas, dentro da perspectiva. Contudo, entretanto, todavia, esse homem decide. Esse homem escolhe. Esse homem toma decisões. Isso está claro, gente? É importante perceber isso. Não estou dizendo aqui que o movimento ateu. Não, Deus existe. Deus está aqui no lugar dele. Só que esse homem, ele está aqui, ele toma decisões. Por exemplo, o homem, presta atenção na pergunta, o homem é igual a Deus ou o homem é semelhante a Deus? O homem se assemelha a Deus. Em que sentido o homem se assemelha? Exato. Em que momento o homem se assemelha a Deus? O homem se assemelha a Deus no sentido de que ele produz coisas. Exatamente. Isso aí, menino. No sentido de que ele produz coisas. Deus é o grande arquiteto do mundo. Deus criou todas as coisas. O homem também cria coisas. Sim ou não? Então, nesse sentido, criar coisas, o homem se assemelha, se assemelha diferente de ser igual, hein, por favor. O homem se assemelha a Deus. Então, esse homem, ele faz coisas. Numa visão medieval, teocêntrica, por que este homem está doente? Ele está doente porque ele está sendo castigado por Deus pelos seus pecados. Numa visão mais antropocêntrica, esse homem está doente. Pode até ser que ele esteja sendo castigado por Deus. Mas qual é a origem da doença?
O que o fez doente? Como que eu vou tratar essa doença? Eu começo a dar uma justificativa para as coisas, um caráter mais racional. Vou tentar explicar o porquê das coisas. Isso é isso é diferente de aceitar as coisas pura e simplesmente pela vontade divina. Ora, se eu sou pobre porque Deus quis, então o Estado, o governante, não tem culpa, né? Ele não precisa fazer nada para mudar a minha condição de vida. Porque se eu sou pobre porque Deus quis, então quem sou eu, governante, para querer mudar a sua realidade, filho? Se você é pobre porque Deus quis, se você não passou no vestibular porque foi a vontade de Deus, então é aquele discurso de que você tem que fazer a sua parte, não é? Então nós vamos tentar dar um caráter racional a esse mundo moderno nascente. Isso está claro? Então, antropocentrismo em oposição ao teocentrismo. Ok? O homem... de uma hora para outra essa visão muda? Não. Até porque se você parar para ouvir hoje, você ainda escuta muito esse discurso, né? As pessoas justificando sua condição a uma força divina. Se Deus quiser, eu passo. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser isso, se Deus quiser aquilo. Final de campeonato de esporte é massa, né? O time que ganhou, graças a Deus, nós ganhamos. Ou seja, Deus quis que o outro perdesse. Por quê? Né? Eu sempre penso nisso, né? Eu sempre penso nisso. Então, Deus quis que o outro perdesse? Então, Deus é fiel significa que Deus torce pro Corinthians? Não é brincadeira, né? Por favor, né? Vamos lá, uma brincadeira. Mas, seguindo, aí, não, isso pertence a isso é fé, né? Isso é fé. As pessoas sabem que depende da ação dela, da força delas, mas essa perspectiva de que é uma força divina atuando fortalece as pessoas, é o meu entendimento, né? Dá mais força, dá mais motivação, não é? Ou conforta caso de fracasso, ou conforta, não é? Você fez, mas não foi suficiente, é porque Deus guarda algo melhor, ou porque não era a sua vida. Conforta o perdedor, né? E incentiva. E isso, hábito, é um discurso social. É você falar assim, o cara é ateu, mas na hora do aperto ele pede ajuda a Deus. Não, é automático. Você ouve, ai meu Deus, minha Nossa Senhora. É social, você reproduz esse discurso. Da mesma forma que você reproduz discurso racista, machista, homofóbico, porque é social, você reproduz esse discurso de apelação a seres divinos. É social. Isso. Ai, meu Deus do céu. Mas você não é ateu? Mas é social. Não é discurso. É senso comum. Sim. Exatamente. É senso comum. Muito bom. Então, voltando, o antropocentrismo, visão moderna em oposição ao teocentrismo, visão medieval. O otimismo, para o mundo renascentista, e principalmente esse mundo burguês, o otimismo é fundamental. O otimismo é fundamental. Aquela perspectiva do servo, de você é fruto da vontade de Deus, você é servo que Deus quis. Nesse mundo novo, o servo, quando ele se revolta e vai para a cidade, ele está indo para a cidade buscando o quê? Outra perspectiva. Ou seja, ele tem uma perspectiva de transformar a sua realidade. Isso é otimismo, diferente desse mundo pessimista medieval. A Revolução Francesa, que vai acontecer alguns séculos mais à frente, né, no século XVIII, esse otimismo ele é ampliado, né? Ele é colocado em prática, efetivamente. Quando a gente contou para vocês as historinhas da Bela Adormecida, ela foi estuprada, da Chapeuzinho Vermelho, o lobo come a Chapeuzinho, entre outras, tudo isso apresenta essa perspectiva de mundo pessimista. Com a Revolução Francesa, quando a burguesia assume o controle do mundo, né, e começa a desconstruir esse mundo aristocrático para construir um mundo baseado no ideal burguês, essa noção de final feliz
ela tem que ser introjetada na cabeça das pessoas. As pessoas têm que enxergar as histórias, têm que enxergar o sofrimento, mas no final de todo sofrimento tem que ter o quê? O final feliz, né? A princesa vai ser salva pelo príncipe, o caçador vai matar o lobo e salvar a vovó, né? A menina, novela, isso é clássico, reparou em novela? A pessoa é pobre, mora na perifa, no final ela fica rica e casa com a pessoa mais bonita. E o vilão morre num acidente de carro, é sempre assim. O final tem que ser feliz. Por que o final tem que ser feliz? Porque a pessoa simples, é lindo, né? A pessoa simples, ela tem que olhar para a história, ela tem que se identificar na história e ela tem que trazer para dentro dela essa perspectiva de que todo esforço no final vai dar certo. Se você vê na televisão a sua realidade nua e crua todo dia, você para de ver televisão, você chora. Né? Você está trabalhando, 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 trabalhando. Você tem que ser otimista. Tem que ser. Então, esse mundo burguês, o nosso mundo, a nossa realidade é burguesa, né? Uma perspectiva burguesa, ele transborda otimismo e esperança. Né? É o que mantém as pessoas vivas e trabalhando e continuando na luta do dia a dia. A perspectiva de. Se eu não apresentar para você a perspectiva e a esperança, você para. Você pode se voltar contra o sistema. Você pode querer transformá-lo. Bom, se não há perspectiva de mudança, então nós vamos mudar. Você tem que manter a esperança. A esperança é a última que morre. Né? Isso é bonito, né? Esperança é a última que morre. Você precisa manter vivo. Ele favorece a transformação social. A transformação social já está acontecendo. O renascimento é fruto dessa mudança social. O desenvolvimento da burguesia, o crescimento da cidade. Isso é transformação social. O renascimento está nesse bojo aí. Ó. Todas essas mudanças exigem mudança na forma de reagir. Exigem mudança na forma de se comportar, na forma de encarar o mundo. Todas as mudanças políticas, econômicas, sociais geram mudanças culturais e vice-versa. É uma engrenagem que funciona junto. Certo? É uma engrenagem, está tudo funcionando junto, concomitante. O racionalismo é tentar descobrir as coisas através da observação. Certo? A ciência começa a ter destaque, a ciência é tão perseguida pela igreja, por questionar a igreja, ela começa a ter mais força. A questão da observação do mundo e as leis que favorecem o mundo, elas são muito relevantes. A matemática, é que infelizmente a matemática que a gente vê na sala de aula é uma matemática, e eu não estou culpando as professoras por isso não, por favor, hein? Ela não tem condições e tempo até para discutir de uma mais ampla, mas a matemática é fundamental no desenvolvimento da gente enquanto indivíduo. Nós estamos falando aqui online. Tudo isso é número. Tudo isso é número. Um monte de númerozinho que está agindo aí. Certo? Quando a maçã, né, aquela coisinha da maçã caiu na cabeça do Isaac Newton e aí ele descobriu leis físicas. Como é que aquilo vai impactar numa discussão social? Ora, se existem leis que regem o mundo, veja só, se existem leis que regem o mundo, que leis? A Terra gira em torno do Sol. Existem... a Terra gira em torno do Sol porque Deus quis. Tudo bem, você quer permanecer nessa perspectiva, é um direito seu. A Terra gira em torno do Sol. É porque Deus quis. Tudo bem, mas existem forças naturais atuando ali? Sim, existem forças. Peso, gravidade, aceleração, sei lá, tem um monte de força atuando aí, não tem? Sim, existem forças atuando aí. Existem forças. Ora, bolas, então, o que eu sou enquanto indivíduo, é fruto da vontade divina. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu posso mudar a minha condição? Veja só, uma discussão da física eu trouxe para a questão social. Uma discussão da física eu trouxe para a questão social. Se existem forças atuando,
significa que eu posso mudar, eu posso tentar mudar, tentar transformar a minha condição social, o meu eu, para melhor ou para pior. Então, a ciência ela permite tais transformações. O relativismo, a teoria do relativismo, sendo ultra, mega, super, blaster simplista, a religião ela é dualista. Concorda ou não? A religião é dualista. Como assim? Ou é bom ou é mal. Isso é muito comum na sociedade, influenciada demais pela religião. Né? Ou é bom ou é mal. O relativismo vai dizer depende. Vai dizer depende. E isso vai favorecer preconceitos. Por exemplo, o que é bonito? O que é feio? Dentro de uma perspectiva europeia, eurocêntrica, qual é o ideal de beleza? Branco, louro, olhos claros, cabelos lisos. O que não tiver nesse padrão é feio. Hoje mudou. Não é que bom e mal se torna relativo. É o que é ser bom, o que é ser mal. Isso, se é isso que você quer dizer, sim. O que é ser bom, o que é ser mal? Alguns comportamentos que a nossa sociedade considera ruins, para outra sociedade pode não ser tão ruim, ou pode ser até bom. Em algumas sociedades, por exemplo, o aborto é legalizado, por exemplo. Na nossa sociedade, isso não é bem visto. O que é bom, o que é mal? Depende de onde você está, com quem você está. O que é bom, o que é mal? O que é bonito, o que é feio? O que serve, o que não serve? Depende. Olha o relativismo. Isso nós estamos sendo bem simplistas, hein? Por favor. Certo? Mas é uma bela discussão, não é? Uma bela discussão. O que para você, tal professor é bom, para alguém que senta do seu lado pode ser ruim. Sim? Não é? Bem ou mal é relativo. Depende. Depende. Olha que beleza. Isso é um relativismo. Olha que beleza. Isso é muito importante. Né? E aí, quando você começa a pensar sobre isso, você não pode deixar de ignorar o outro. Você tem que considerar o outro. Você tem que considerar o coletivo. Isso é muito importante. Então, a ciência ela vai ter um impacto muito grande. É por isso que o poder, né, ele teme a ciência. É por isso que o poder teme a cultura. Porque ele te leva a essas reflexões. Por isso que a arte é ameaçadora. Porque ela permite essas reflexões. A arte, a ciência, né? A universidade crítica, ela te permite essas reflexões. Ela te permite essas avaliações. Por isso que ela ameaça o sistema. Por isso que ela tem que ser silenciada. Por isso que ela tem que ser censurada pelo poder. Ela questiona. Você vive dentro do mundinho que para você é perfeito. A ciência, a arte vem e quebra esse mundo, mostra uma outra coisa. Muito maior. E você fica meio paralisado, sem saber. E agora, o que eu faço? Para onde que eu vou? Certo? A gente pode pensar aqui, nós tivemos pouco contato pessoal por causa da Covid. Mas dentro das nossas discussões, eu quero acreditar que eu já consegui produzir provocações em vocês. Como professor de filosofia, como professor de sociologia, já fizeram vocês pensarem sobre determinados comportamentos, determinadas verdades. Quero crer que a gente conseguiu fazer isso. Né? Dar uma provocada, gerar um certo incômodo. Sim ou não? E isso é relevante. Isso é muito relevante. Okay? Isso é muito. A gente parava a pensar em outras variáveis. Como a gente chama enxergar o mundo a partir de outras lentes. Existem várias lentes. Exatamente. Exatamente. Gerar um estado de inquietação é fundamental.
O humanismo. O humanista era um indivíduo que traduzia e estudava os textos antigos, principalmente gregos e romanos. Foi dessa inspiração clássica que nasceu a valorização do humano. Lembra? A referência da arte renascentista, referência, não é cópia, é a arte greco-romana, no sentido de valorização do corpo, de valorização do homem. Importante perceber isso. O humanismo. O hedonismo, valorização dos prazeres sensoriais, tão perseguidos pela igreja medieval. Até hoje, a gente vê uma certa perseguição em relação a isso. Essa visão se opõe à ideia medieval de associar o pecado aos bens e prazeres materiais. A ideia da satisfação. Lembra que a igreja proibia festas, ela controlava festas, espetáculos, né? Ela controlava a vida da pessoa desde o nascimento até a morte. E o hedonismo vai defender essa valorização dos prazeres. A valorização medieval, a preocupação medieval, ela é extraterrena, para onde eu vou quando morrer. A arte renascentista, o renascimento vai propor ao indivíduo uma preocupação não só extraterrena. É claro que o indivíduo continua preocupado em saber, em se comportar de uma forma de que ele conquiste o seu espaço no céu. Ele não abandonou essa perspectiva. Todo mundo quer ir para o céu. Muito louco, né? Como já diria Evandro Mesquita, da Blitz, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Isso é muito louco, né? Isso é um lugar maravilhoso, mas vamos ficar aqui o máximo que a gente puder. Vamos ficar aqui, o máximo que a gente puder. Ele está preocupado se ele vai para o céu ou não. Contudo, entretanto, todavia, ele vai valorizar este momento que ele está aqui. Desfrutar deste mundo. Esse que é o hedonismo. Desfrutar deste mundo. Só que desfrutar deste mundo, dentro da perspectiva medieval, né, é estar muito próximo do pecado, logo do inferno. O individualismo, e isso aqui para nós é fundamental, a perspectiva burguesa toda gira em torno dessa sensação aqui individualista. A afirmação do artista como criador individual da arte renascentista. O individualismo vai ser apropriado por esse comportamento burguês e reformista. Quando a gente fala de reforma protestante, eu vou dizer para vocês, Lutero vai beber do Renascimento. O que do Renascimento ele vai buscar? O individualismo. O indivíduo como? O que o Lutero vai dizer? Visão medieval. Existe Deus e existe o homem. Como que o homem chega até Deus? Existe o intermediário, a igreja. Então, melhorar aqui. Existe Deus e existe o homem. Como que o homem chega até Deus? Através da igreja. Essa é a visão cristã católica medieval. Só se chega a Deus através da igreja. O Lutero vai fazer isso aqui, ó. Existe Deus e existe o homem. Visão individualista. Como é que esse homem chega até Deus? Ele ajoelha e ora. Não precisa de intermediário. Da onde ele vai beber dessa água para construir isso? No Renascimento. Olha que beleza. Como o Renascimento vai ser importante. Nós estamos falando aqui do século XIV. O Renascimento é século XVII. O Iluminismo, que vai servir de base para a Revolução Francesa no século XVIII, século XVII, vai beber da água do Renascimento, século XIV. Isso nós estamos falando de 300 anos. É um movimento lento e progressivo. A inspiração na antiguidade, eu já falei para vocês, né? A referência vai ser a arte greco-romana. Então, comparativos. Teocentrismo versus antropocentrismo, perspectiva extraterrena versus perspectiva terrena, moderna. O mito, explicação mítica das coisas. Aconteceu por vontade divina, pura e simplesmente. Versus explicação racional, racionalismo. São antagonismos que a gente tem que ter percebido. Ok? São antagonismos que a gente tem que perceber. Na última aula eu ainda falei do
Eu contrapus o coletivismo medieval, né? Reza por todos, protege a todos, trabalha por todos, né? Clero, nobres, servos. A perspectiva moderna é individualista. Cada um por si. Aonde nasce esse renascimento? Na Itália, ou melhor, né, nas cidades italianas. Que aspectos vão favorecer esse renascimento a surgir nas cidades italianas? Ora, bolas. A referência era a arte greco-romana. Roma estava na Península Itálica, então andando pelas cidades italianas, você vai trombar o tempo todo, você vai se esbarrar em estátuas, em prédios, em obras de referência da arte romana. Você tropeça nelas andando pela cidade. Então o modelo a ser utilizado como referência já está ali. Mas para produzir essa arte, eu preciso de dinheiro. Ora, aonde estão as cidades mais ricas dentro da perspectiva comercial nesse momento? São as cidades italianas, de Gênova, Florença, Veneza. A sede da Igreja Católica é Roma. E a Igreja Católica vai ser uma das grandes mecenas. Lembra na última aula? O mecenato é o patrocínio de artes. Quem vai patrocinar a arte? Quem vai bancar os artistas? A burguesia enriquecida, mais abastada, a igreja e um ou outro nobre. Então, a Itália detém tudo o que necessitava para desenvolver essa arte. Tem a referência artística, tem o recurso e o objetivo de difundir essa arte. É importante observar que essa arte renascentista ela tem um caráter elitista. Eu escrevi aqui que isso é importante. Ela é elitista. Por que elitista? O povo é analfabeto, o povo não está entendendo o que está acontecendo. Certo? Poucas pessoas vão desfrutar, é uma parcela pequena da sociedade que está desfrutando dessa arte e entendendo. O povo segue o bonde. É mais ou menos... A gente pode fazer um comparativo hoje, a gente ir pegar um grupo de pessoas da periferia que nunca foi numa galeria de arte e levar na galeria de arte, sem que ele saiba onde ele está indo, sem que tenha uma instrução prévia. Ele não vai entender muito bem o que é aquilo, ele vai dizer que aquilo é ruim, ele vai dizer que aquilo é feio, porque ele não entende. Isso não significa dizer que se ele entendesse, ele não acharia feio também. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o desligamento da pessoa com o que ele está vendo. Certo? É o desligamento da pessoa com o que ele está vendo. A não compreensão. Você pode entender e continuar achando feio. Mas para avaliar se é bom, ruim, bonito ou feio, você precisa conhecer. Ter uma ideia sobre aquilo que você está avaliando. Então a Itália detinha ali os recursos e fontes necessárias para o desenvolvimento da arte. Fases do Renascimento, percebe, 300. Bom, 300 Renascimento ao século XIV. 1301, 300, século XIV, 1301. 400, 1401, século XV. E o 500, século XVI. Certo? Então, 300, 400, 500, ou seja, 3 séculos das fases do Renascimento. E aí você vai ter os principais artistas de cada etapa. Imagens para a gente enxergar o Renascimento. Tá aí, ó. Quando você vai na casa da sua avó, você tem um quadro desse, né, da Santa Ceia. É um quadro renascentista. É um quadro renascentista. Me dê características de Renascimento olhando para esse quadro. Alguém, por favor, olha para esse quadro e me aponta características renascentistas nele. Por que eu posso afirmar que esse é um quadro renascentista? Fica à vontade, gente, por favor.
Vamos começar por baixo. O que vocês estão vendo no quadro? O que está apresentado aí? O que está apresentado no quadro? Comida? Melhora. Melhora. Quem está comendo? Jesus e seus discípulos, eles estão na mesa comendo. Comer é um ato humano. Percebe? Jesus, apesar de ser uma figura divina, está representado nesse quadro desenvolvendo uma ação humana. Ele não só come, mas conversa com as pessoas. Jesus humano. Humanismo. Ah, como é que você sabe que ele está comendo? Quando você vê quadros com as pessoas com esse tipo de movimento aqui de mãos, ó, sugere conversa. Então não é só Jesus e seus discípulos, é Jesus e seus discípulos numa atitude, numa ação humana. Jesus num jantar, comendo, bebendo, conversando, rindo, se distraindo, é uma ação humana. Isso está claro, gente? Ficou visível para vocês? Todo mundo percebeu isso? Porque não é só um quadro de Jesus pura e simplesmente. É um quadro renascentista. Mostrando Jesus numa atitude humana. Num comportamento de dia a dia. Jesus era humano. Comia, bebia. Tinha necessidades fisiológicas. Jesus fazia xixi, fazia cocô. Espirrava, tossia, dormia. Ficava com raiva. Ou não? Claro que sim. Ele era humano. Então ele tinha todas as necessidades. Ele sangrava. Então ele tinha todas as necessidades que um homem tinha. Fome, sede. Ou não? Não, você não está sendo ateu nem blasfemador falando isso. Isso é óbvio. Certo? Beleza? Por hoje é só, pessoal. Na